Meus queridos irmãos, queridas irmãs da paróquia de Santo Antônio do Alto da Serra, aqui na cidade de Petrópolis, é uma grande graça estarmos aqui reunidos neste dia para nos prepararmos melhor para a celebração da solenidade do nosso glorioso padroeiro Santo Antônio. Gostaria de primeiramente agradecer ao Padre Celestino e ao Padre Alain, bem como o seminarista Leonardo, pelo convite para estar aqui partilhando com vocês um pouco da vida do nosso padroeiro. Eu sou o seminarista Luan, estou no meu 2º ano de teologia, sou natural lá da cidade de Teresópolis, da paróquia de Santo Antônio do Paquequer, no Alto, e este ano realizo o meu estágio pastoral aqui na paróquia de Santo Antônio e Santo Agostinho, em Nogueira. Meus queridos, neste dia nos é proposto a meditação da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de 1 a 5, a qual nós lemos agora. Exorto-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Meus caros, Fernando de Bulhões nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 15 de agosto de 1195. E desde pequeno, então, ele acompanhava seus pais nas celebrações na Catedral de Lisboa. E assim nos encontramos com um homem que, desde sua tenra idade, conseguiu compreender perfeitamente aquilo que São Paulo nos deseja falar através de sua carta. Fernando, desde cedo, conseguiu compreender que é uma só a esperança da vocação a que fostes chamados. Ele sabia que a vocação a qual todos nós, batizados, fomos chamados de forma primeira é a santidade. E por isso, desde novo, nos relatos de sua vida, nós vamos ver que ele tinha o desejo de viver santamente e buscava cotidianamente aquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. Nos deparamos com um grande exemplo para cada um de nós batizados, que muitas vezes esquecemos desse chamado universal que o Senhor faz a cada um de nós de vivermos a santidade. Muitas vezes nós esquecemos que Deus nos chama a sermos mais próximos dele e nos chama a esta vida santa e decidimos simplesmente viver aquilo que é o nosso desejo, aquilo que é o nosso querer, porque é mais cômodo. E nós vamos ver que Santo Antônio, em toda a sua vida, demonstra a cada um de nós que é possível vivermos aquilo que Deus pede de cada um de nós e que nós precisamos viver esse chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Por quê? Porque ele conseguiu compreender melhor. Ele conseguiu compreender que esse chamado universal à santidade que o Senhor faz a mim e a você traz de forma muito intrínseca um outro chamado, o chamado a ser um anunciador do Evangelho, a ser missionário. E nós estamos no mundo, numa sociedade onde cada vez mais os homens precisam conhecer essa verdade que nós conhecemos todos os domingos através do Evangelho,
esta verdade que nós conhecemos todos os dias por meio da nossa oração. E nós esquecemos isso. Se nós não vivemos a santidade, consequentemente, nós não viveremos esse segundo chamado que o Senhor nos faz de sermos anunciadores do Evangelho. Então, nós vamos ver que aos 15 anos de idade, o nosso padroeiro, percebendo que esse chamado à santidade trazia consigo esse anúncio do Evangelho, ele então, aos 15 anos, decide deixar o conforto do seu lar e parte para o mosteiro da Santa Cruz, da Ordem dos Agostinianos, e lá ele passa longos 10 anos buscando a formação para receber as Sagradas Ordens, e ali Santo Antônio ele vive de forma mansa, humilde e sempre buscando a unidade, suportando os seus irmãos ali de mosteiro, independente do que acontecesse, com amor. Aquilo que São Paulo nos demonstrava, nos falava melhor há pouco na leitura da sua epístola. E após 10 anos de formação, nós vemos então que Frei Fernando ele recebe a Sagrada Ordem do Presbiterado. Porém, ele percebe que ali não era o seu lugar após ele se encontrar com 5 frades da recém-criada Ordem Franciscana, que estavam indo em missão para o Marrocos. E após se encontrar com aqueles 5 homens, nós vemos que uma grande inquietação começa a tomar conta do coração do nosso padroeiro. E pouco tempo depois, ele recebe a notícia de que aqueles 5 homens que ele havia encontrado foram martirizados no Marrocos por causa do anúncio do Evangelho. Então aqui nós vemos uma grande virada na vida do nosso padroeiro. Nosso padroeiro ele decide deixar a ordem agostiniana, ingressar na ordem franciscana, onde deixa de ser chamado de Frei Fernando para então se chamar Frei Antônio. E a ordem é comum na ordem agostiniana muito a formação intelectual. E nós vemos que nosso padroeiro ele tinha uma capacidade intelectual, uma formação muito vasta, boa e sólida. E ao ingressar então na ordem franciscana, ele decide omitir esse conhecimento, essa capacidade que ele tinha apenas para poder se dedicar numa total evangelização. Por isso, logo que entra, ele pede para ir fazer missão no Marrocos. Mas quando chega no Marrocos, dado alguns problemas de saúde, ele precisa retornar. E quando ele retorna, o seu fundador, São Francisco, descobre essa capacidade que ele tinha e então decide não mais enviá-lo para a missão, mas sim enviá-lo para a Universidade de Bolonha, para que lá ele pudesse ensinar aos estudantes de teologia. E vemos aqui que, ao ir para a Faculdade de Bolonha, nosso padroeiro demonstra uma grande obediência àquilo que nós ouvimos na Epístola de São Paulo, mas ele também encontra o que seria um segundo pilar desse chamado universal à santidade. Então, o primeiro pilar, como nós vimos, é esse anúncio do Evangelho, esse chamado a anunciarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E o segundo pilar, então, para o nosso padroeiro vai ser ensinar e defender a verdade, as verdades da fé. E aqui nós podemos ver 2 milagres que demonstram de forma muito clara esses 2 pilares da vida de Santo Antônio: o anúncio do Evangelho
e a defesa da fé que nós professamos. E nós lemos o primeiro milagre. Quando Santo Antônio era custódio em Limoges, ele, na noite santa de quinta-feira da celebração da Ceia do Senhor, ele saiu para pregar a palavra de vida eterna na igreja de São Pedro dos Quatro Caminhos. E à hora de meia-noite estava ele no sermão. Os frades menores cantavam no seu convento os salmos de ofício. E Santo Antônio ficara de ler uma das lições de matinas. Ora, prosseguindo os frades na salmodia, chegaram à lição que Santo Antônio havia de cantar, e ei-lo que subitamente aparece no meio do coro, a começar de entoar solenemente a lição. E todos os frades ali presentes se espantaram, e com razão, pois sabiam que naquele momento estava o santo a pregar na igreja da cidade. A virtude de Deus fizera que ele, a um tempo, pudesse estar com os seus frades no coro a ler a lição e na igreja de São Pedro a anunciar ao povo a palavra de vida eterna. E enquanto demorou no coro dos frades, ele esteve no púlpito calado, em silêncio, à vista de toda a gente. Vejam, tamanho era o amor do nosso padroeiro pelo anúncio da palavra, que Deus concedeu a ele a graça de estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazendo aquilo que ele mais amava, aquilo que trazia uma plena realização ao batismo dele, anunciar a palavra de Deus. E é isso que o Senhor também deseja fazer em nossas vidas. O Senhor nos dá os meios necessários para que nós também possamos anunciar a palavra. Mas nós precisamos primeiramente amar a palavra, para que assim o Senhor possa operar por meio de nós as mesmas graças que ele operou por meio do nosso padroeiro. E um segundo milagre, também conhecido de todos nós, muito famoso, ele estava nas regiões de Toulouse e disputava com um herege sobre o Santíssimo Sacramento do corpo de nosso Deus. Apesar de vencido, o herege não se convertia à fé e depois de muito discutir, ele propôs: deixemo-nos de palavras e vamos às obras. Se tu fores capaz de mostrar com milagres, na presença de toda a gente, que no sacramento está deveras o corpo de Jesus Cristo, eu prometo deixar a heresia e submeter-me à fé católica. E Santo Antônio, cheio de confiança, respondeu que assim faria. Pois então vou fechar em casa um animal, vou atormentá-lo com fome durante 3 dias, e ao fim trago-o perante todos que quiserem assistir, e ponho-lhe de comer. Nestes entrementes, tu vens com o sacramento que dizes ser o corpo de Jesus Cristo. Se o animal assim esfomeado parar de comer e for numa pressa para o Deus que, segundo afirmas, toda criatura tem obrigação de adorar, podes ficar certo que imediatamente abraçarei a fé da Igreja. O santo varão de Deus, logo sem tardança, em tudo consentiu. E no dia aprazado, ajuntou-se o povo na praça grande e veio o dito herege na má companhia de outros hereges. E trouxe a mula que, atormentando com a fome, além disso, trouxe para ela um apetitoso feno para que ela pudesse comer. E Santo Antônio celebrou a missa na capela próxima à praça e, ao fim, à vista de todo o povo,
trouxe o Santíssimo Corpo de Jesus Cristo. E mandando a todos que se calassem, disse para a mula: ó animal, em virtude e em nome do teu Criador, que eu, embora indigno, tenho aqui presente nas minhas mãos, ordeno e mando que venhas já, sem demora, até ele, e humildemente lhe prestes reverência, para que desse modo veja a maldade dos hereges, que toda a criatura é sujeita ao Criador, a quem a dignidade do sacerdote trata cada dia nos altares. E, entretanto, o herege punha de comer a mula esfomeada. Ó maravilha de contar, o animal, apesar de tão atormentado pela fome, quando ouviu as palavras de Santo Antônio, logo parou de comer e abaixou a cabeça e caiu de joelhos diante do sacramento. Pelo que muitos se alegraram, os fiéis católicos, e merecidamente saíram confundidos os hereges, e aquele dito herege logo ali se fez fiel conforme havia prometido e obedeceu os mandamentos da Igreja dali em diante. Caríssimos irmãos, diante de tais milagres do nosso glorioso padroeiro, ele deseja recordar a cada um de nós que estamos esquecendo, primeiramente, a busca pela vida de santidade, a busca de intimidade com o Senhor, a busca de intimidade com a sua palavra. Subsequentemente, estamos esquecendo do amor, do anúncio do Evangelho a todos os povos. Vejamos que no primeiro milagre que acabamos de ouvir, é claro que ele contou com uma forcinha da graça de nosso Deus, porém, só foi capaz tamanho milagre porque ele sabia que era uma obrigação dele anunciar o Evangelho àquele povo que estava na catedral, bem como aos seus irmãos que estavam na capela do convento. Peçamos hoje a nosso Deus, pela intercessão de nosso glorioso padroeiro, a graça de uma renovação do nosso compromisso batismal, para que, a exemplo de Santo Antônio, nossa vida exale o odor da santidade e, vivendo santamente no dia a dia, consigamos cumprir de forma plena o chamado que o Senhor faz a mim e a você de sermos anunciadores da sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.